Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de mecânica newtoniana, certo? Hoje, pessoal, iremos fazer uma introdução, na parte da mecânica newtoniana. E essa introdução, na verdade, vai ser mais uma análise vetorial, uma revisão da análise vetorial, certo? Operações básicas, falar de operação entre vetores, adição entre vetores, multiplicação de um escalar por um vetor, produto escalar e produto vetorial, ok? E posteriormente, se tiver necessidade, a gente vai falar sobre gradiente, divergente e rotacional, operadores de rotacional, divergente e gradiente. Desses três últimos que eu falei, provavelmente o primeiro vai ser bastante utilizado aqui, que é o gradiente, mas a gente vai falar dele especificamente, eu vou fazer um vídeo só específico dele, ok? Desses três vetores, desses três operações, O gradiente, o divergente e o rotacional. Então vamos começar do básico, certo? Só uma revisão, vou até colocar aqui, revisão. Esse vídeo, pessoal, a pretensão dele ser um vídeo relativamente curto, 30 minutos no máximo, só mesmo para fazer uma revisão mesmo dessa parte aqui de análise vetorial. Vou até colocar aqui entre parênteses uma revisão, Uma revisão. Então, primeiro uma soma, Soma entre vetores, que é a primeira operação básica. Seja um vetor A definido como sendo, por exemplo, a sua componente AX unitário I mais uma componente A subíndice Y unitário J mais uma componente AZ unitário K. Isso aqui, pessoal, essa representação que vocês estão observando é uma representação, digamos assim, de componentes desse vetor A no sistema de coordenadas cartesiano, que é o famoso x, y, z. É o sistema x, y e z. Os termos que vocês estão observando aqui, que eu vou frisar aqui, o i, o j e o k, são assim chamados os vetores unitários, que formam a base do espaço vetorial da qual está se utilizando para poder fazer a representação do vetor, Então, I, colocar aqui em amarelo aqui, O vetor I, o vetor J e o unitário K, esses vetores, são a base, São a base do espaço vetorial, São a base do espaço vetorial, no caso aqui do sistema cartesiano, Aí, a grande questão é a seguinte: esses vetores, eles são imutáveis, Eles são constantes? A resposta é, dentro do contexto do sistema de coordenadas cartesianas, dentro do sistema cartesiano, sim, Então, dentro do sistema cartesiano, ou dentro não, na verdade no sistema cartesiano, eu acho que o termo correto é ser escrito, é isso aqui, no sistema cartesiano, vou colocar sistema abreviado, no sistema cartesiano, os versores unitários, ou o vetor unitário, esse termo versor ou vetor é bastante utilizado, tá? Ou vocês vão encontrar versor ou vão encontrar vetor, No sistema cartesiano, os vetores unitários, vamos usar vetores, Os vetores unitários são constantes, Tanto no espaço quanto no tempo, ok?
Então eles são imutáveis, ok? É aquela definição de espaço absoluto, certo? E aí você constrói um vetor, né? Opa, deu uma bugada aqui, mas vou corrigir, certo? Você pode construir um espaço vetorial, dentro, no caso aqui um espaço vetorial representado pelo sistema de coordenadas, com esses três vetores unitários, que é o y, perdão, o i, o j e o k. Cada um associado com a coordenada x, com a coordenada y e com a coordenada z. Ok? Certo? Então essa aqui é a primeira parte, no caso seria uma representação de vetores, né? Aí vem a pergunta: como é que eu faço para fazer a soma desses vetores? Então, vamos supor que eu tenho agora um outro vetor. Opa, o que houve aqui? Onde está a base? Ah, houve um problema, pessoal. Estou tentando corrigir. Acho que foi a internet que caiu. Aí quando a internet cai, o whiteboard ele dá um bug aqui. Eu acho que voltou. Bem, depois vocês dão uma pulada no vídeo, né? Porque não vou editar o vídeo, acho que foi nem 1 minuto, 2, por conta disso. Vocês dão uma editada aí posteriormente, certo? Editada não, vocês dão uma avançada aí no vídeo, né? Ah, uma coisa que eu acabei de esquecer de comentar com vocês. Se vocês acharem que tá um pouco devagar, né? Tá vagaroso, né? A voz tá um pouco meio arrastada. Vocês aumentam a velocidade aí de reprodução do vídeo. Botam 1.25 ou 1.5, né? Aí fica a critério de vocês. Enfim, voltando aqui. Vou colocar novamente aqui no branco. Então agora, como é que a gente faz para somar vetores, né? Eu tenho um vetor B, que é dado, mesma coisa, né? Vai ser um bx unitário i, mais um by unitário j. Eu estou utilizando o sistema de coordenadas cartesianos, tá, pessoal? Sistema cartesiano. Mais um bz unitário k, certo? Se eu quiser agora fazer a soma entre esses dois vetores, certo? Eu quero fazer a soma, eu quero gerar um vetor C, tal que é a soma de A mais o vetor B. É simples, é só você somar as componentes. Repare que aqui, o vetor A aqui em cima, né? Que é isso aqui do exemplo anterior. O que eu faço? Eu tenho que somar somente as componentes representativas de cada coordenada. Por exemplo, eu não posso somar o AX com o BY, nem o AY com o BX, nem o AZ com o BY ou BX, certo? Cada componente tem que ser somado com a componente correspondente do outro vetor. Então, resumindo, isso vai ficar assim, ó, eu vou ter um AX mais um BX unitário I mais um A subíndice Y mais um B subíndice Y unitário J mais um A X, perdão, Z, né? Porque o X já foi, mais um BZ unitário K, certo? Então isso aqui seria a soma, a propriedade de adição entre dois vetores. Ah, Francisco, mas e se o vetor, a soma for diferente, ou a operação for diferente? Por exemplo, agora em vez de ter um C igual a mais B, eu tenho um C que vai ser dado por menos B. Esse sinal negativo, pessoal, ele vai alterar a orientação do vetor, né? Certo? Então, essa nova operação, repare que aqui eu vou ter um resultado diferente. Eu vou ter o que? As componentes do vetor B, que vocês estão observando aqui, vão estar, digamos assim, alteradas, né? Vão estar com sinal negativo na frente. Então, como é que vai ficar em termos de soma, né? O resultado? O resultado vai ser isso aqui, vai ser um AX menos BX
unitário I. Não é para colocar o sinal negativo aqui na frente. O sinal negativo vai ser na frente do componente da qual o vetor está com o sinal trocado, né? Então aqui você vai ter um AY menos um BY unitário J mais um AZ menos BZ unitário K. Então reparem que A mais B é diferente de A menos B, certo? Então são propriedades que vocês precisam, digamos assim, ter em mente, certo? Ok? Então fica aí fechada essa primeira parte aqui de adição entre vetores, certo? Se fosse uma soma tripla, tivesse um A mais B ou um outro vetor, é só somar suas componentes, certo? E assim, consequentemente, né? Então, fechamos aqui a operação de soma. Então agora vamos para o módulo, né? Como é que faz para calcular o módulo de um vetor? Eu tenho um módulo de um vetor, né? Vamos supor que eu tenho um vetor A novamente. Esse mesmo vetor A, como é que a gente faz para calcular o módulo do vetor A? O módulo do vetor A, pessoal, simplesmente é dado por quê? Pela raiz quadrada, né? Vou colocar dessa forma. É a raiz quadrada das suas componentes. Tem um AX elevado ao quadrado mais um A subíndice. Esse A ficou meio estranho, vamos refazer esse A aqui. Um A elevado ao quadrado, um AY, né? Mais um A subíndice Z elevado ao quadrado. E tudo isso aqui tirado da raiz quadrada. 1 meio quer dizer raiz quadrada, é o equivalente, tá? Então você tem aí a definição do módulo de um vetor. No caso aqui, se eu tenho um módulo de uma soma, né, por exemplo, esses dois casos aqui, como é que é o módulo da soma do vetor A mais B, que a gente calculou aqui em cima? Como é que seria isso? Eu pegaria todas as três componentes aqui, elevaria ao quadrado e depois tiraria a raiz quadrada, certo? Ok? Dá um pouquinho de trabalho, mas é um exercício interessante vocês fazerem depois. Então eu vou começar o início, né? Como é que seria? Seria um AX mais um BX elevado ao quadrado. Primeiro fecha, abre o colchete, né? Mais um AY mais um BY elevado ao quadrado. Mais um A subíndice Z mais um BZ elevado ao quadrado. Tudo isso aqui elevado a 1 meio, certo? Aí abre o quadrado, certo? Ao fazer essa propriedade, essa atribuição, você vai achar o módulo do vetor e aí tira a raiz quadrada deles. No caso aqui você vai ter aquele binômio de Newton, né? A ao quadrado mais 2b, 2 que multiplicar que multiplica b, né? Mais o quadrado do segundo. E assim o mesmo para os outros três, para os outros dois, né? Só que vai mudar, a única coisa que vai mudar é o subíndice. Ao fazer essa operação, vocês vão chegar nesse resultado aqui final. O resultado é esse. Eu vou abrir aqui. Novamente eu vou deixar um colchete. E aí eu vou juntar esses dois termos. Você vai ficar, o termo vai ser esse, ó. Vai ser um AX ao quadrado. É a operação dos três aqui, certo? Eu fiz os três parênteses, né? Já vou estar dando o resultado aqui, como é que fica. Vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar um AX ao quadrado mais um BX ao quadrado. Um A, vou juntar todos os A's, né? Primeiro, vai ficar um AX, um AY ao quadrado, mais um AZ ao quadrado. Fecha o parênteses. Mais duas vezes aí que vem o caminhão de coisa, né? Vou até diminuir aqui o zoom para caber aqui, ó.
Aí vem a segunda parte, né, que é esse a mais b ao quadrado. Vem a parte dos termos cruzados, né, que você vai ter aquela parte lá do binômio, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E essa operação você vai repetir pelos três parênteses, né, desse camarada aqui, dos termos que estão ao quadrado. E aí você vai ficar com isso aqui agora, ó, vai ficar AY, certo? Vamos fazer logo do início, né, que fica mais fácil. Vai ficar AX, BX, certo? Mais AY, BY, mais AZ, BZ, certo? Aí fica o termo cruzado. Esse é o termo, que é o duas vezes o primeiro pelo segundo, certo? Duas vezes o primeiro pelo segundo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Tanto no termo AX mais BX, AY mais BY, AZ mais BZ, certo? Então fica isso aqui. E aí vem todos os outros termos do B, todas as outras componentes do vetor B ao quadrado, né? Que vai ser bx ao quadrado mais by ao quadrado mais bz ao quadrado. E aí fecha o colchete e aí bota o meio, certo? Então esse é o resultado. Fica como exercício para vocês tentarem fazer o outro, né? Esse aqui. Qual é o resultado, né? E aí a pergunta vai ser igual ao anterior? Essa é a pergunta a ser respondida, certo? Essa é a pergunta a ser respondida, ok? Certo? Então fica aí como exercício para vocês tentarem resolver aqui como desafio, né? Calcule um módulo da diferença, agora diferença não, da soma, dessa nova forma de soma, dessa adição, A menos B, e compare com o anterior, né? Para saber se o resultado é o mesmo. Ok? Bem, agora fechamos a questão do módulo, né? Aí vem a pergunta, né? Vamos ver aqui uma coisa antes de falar do produto escalar e do produto vetorial. Vamos pensar rapidamente numa coisa. Eu vou apagar tudo isso aqui, né? A aula está sendo gravada, pois vocês podem rever esse vídeo. Vou apagar aqui o C também, certo? E vou escrever a seguinte pergunta agora, né? Opa, é aqui agora. Vamos voltar aqui para o início. Bem, temos aqui a definição do vetor A e do vetor B, certo? Aí vem a pergunta agora. Se, né, vamos supor, por exemplo, vamos supor que as componentes, né, as componentes de A, né, do vetor A, dependem do tempo, né? São dadas em função do tempo. Em função de x, né? Não, em função do tempo. Em função do tempo porque é uma variável que não depende de x, nem y, nem z, né? Em função do tempo. Certo? Como é que faríamos para calcular as derivadas, né? Como é que a derivada do vetor A em relação ao tempo, certo? Como é que a gente faz para calcular a derivada de um vetor? Vai, digamos assim, satisfazer a mesma condição que vocês viram lá no cálculo 1, quando se faz a derivada de uma função, né? Escalar. A diferença é que aqui agora é uma função vetorial, certo? Onde as componentes AX, AY, AZ dependem do tempo. Nada muito diferente. E aí vocês vão abrir aqui a derivada, né? Vai ficar uma derivada do vetor A em relação ao tempo. Isso vai ser a derivada
de AX em relação ao tempo unitário I, mais AX derivada do unitário I em relação ao tempo, mais, aí vamos lá, a derivada de AY em relação ao tempo unitário J, mais a subíndice Y derivada do unitário J em relação ao tempo, mais o que? A derivada de AZ em relação ao tempo unitário K, mais AZ, a derivada do unitário K em relação ao tempo, certo? Mas, repare o seguinte, dentro do sistema de coordenadas cartesianas, no sistema de coordenadas, no sistema de coordenadas cartesianas, os vetores unitários eles são constantes, eles não mudam, seja no espaço ou no tempo, como os vi. Imagine eles como sendo, digamos assim, o bloco, para construir uma parede ou digamos assim, um tijolo que é utilizado para se construir casas, Ou seja, ele é a base, do espaço vetorial. Então, no sistema de coordenadas cartesianas, eles não mudam nem a direção, nem o sentido. Quer dizer, o sentido e a direção você pode até mudar, mas não o vetor unitário em si, ele não sofre uma variação, certo? Por exemplo, quando eu escrever isso aqui, se eu digo que o meu vetor unitário A, meu vetor A é, por exemplo, 2 unitário I menos 2 unitário J, certo? Isso não quer dizer que o vetor unitário J tem um sinal negativo, ele aponta contra. Não, a base continua sendo o vetor unitário J. Acontece que a componente do vetor Y, Perdão, a componente da coordenada Y é negativa. Ok? Então, dando essa rápida explicação aqui. Então, o que vai acontecer aqui agora? Se os vetores unitários são constantes, as derivadas serão nulas, Então, essa derivada aqui é zero, essa derivada aqui é zero e essa derivada aqui é zero. Então, não existe. Então, voltando aqui, como é que ficaria o resultado? Então, eu tenho que a derivada do vetor A em relação ao tempo vai ser o que? Vai ser 1 unitário I, a derivada da componente x do vetor A em relação ao tempo, mais unitário J, derivada de A em relação a Y em relação ao tempo, mais unitário K, derivada da componente Z do vetor A em relação ao tempo. Certo? Isso aqui, pessoal, já dando um leve spoiler, é a definição de velocidade, do vetor velocidade, ok? E o A aqui, ele seria o vetor posição, Mas a gente vai rever isso aqui posteriormente, quando a gente for falar da parte lá introdutória da mecânica newtoniana. Até eu acho que esse título aqui não está muito bem adequado, Na verdade, isso aqui seria só análise vetorial, Vamos até apagar aqui essa parte de introdução, que eu acho que não é uma introdução. Isso aqui, na verdade, é uma análise vetorial, Uma revisão rápida. Ok? E se fosse a derivada de uma soma, como é que seria? Aí você aplica novamente. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Por exemplo, se eu tenho um vetor C, se eu tenho um vetor C, em que o vetor C é dado pela soma do vetor A mais o vetor B, certo? Então, a derivada do vetor C, ele é o que? A soma das derivadas, Que a derivada da soma é a soma das derivadas. Aí você vai ter a derivada do vetor A, Aqui eu estou partindo do suposto que o vetor A e o vetor B são dependentes do tempo, A variável dependente é o tempo. A variável independente é o tempo. Em relação ao tempo, certo?
E aí temos aqui a forma de como escrever o vetor C, que também vai depender do tempo, né? A variável independente aqui é o tempo. Então você tem aqui com a representação, né? Então aí você vai ter novamente a derivada das três componentes de A em relação ao tempo mais a derivada das três componentes em relação ao tempo do vetor B. E aí como é que fica o resultado final? O resultado final vai ser isso aqui, ó, derivada do vetor C em relação ao tempo vai ser o que? Deriva-se da mesma forma que a gente fez aqui para o vetor A, faz a mesma coisa para o vetor B. E aí soma as suas componentes, né? Porque tem uma soma, né? Então você vai ter o que, ó? A derivada de A x em relação ao tempo mais bx em relação ao tempo, abre parênteses unitário i, mais, abre parênteses a derivada, opa, peraí, tá errado aqui, a derivada de AY em relação ao tempo mais a derivada de BY em relação ao tempo unitário J, mais, abre parênteses, a derivada de AZ em relação ao tempo, mais a derivada de BZ em relação ao tempo unitário K. Então isso aqui seria o resultado da derivada do vetor C. Se o vetor C fosse o vetor A menos o vetor B, aí ia ter no lugar do sinal de mais em cada parêntese, né? Dentro de cada parêntese tem um sinal mais, como vocês estão observando. Aí faria o que? Substituir pelo sinal negativo, né? Porque aí o vetor negativo vai ser igual à mesma coisa que a gente tinha visto antes, naquele caso anterior, ok? Certo, pessoal? Então aqui fica aí uma regra bem interessante de derivação de vetores, né? Uma vez que você tem o vetor como uma função vetorial. Ele pode ser representado a partir de uma função que é uma função vetorial. Bem, e agora vou apagar aqui, né? Que eu acho que tá melhor. A gente vai apagar aqui e dar continuidade. Deixar o vetor B ali em cima, né? Sempre vou deixar ele aqui presente. Novamente ele tá bugando aqui, não sei por que ele está dando essas bugadas, mas tudo bem. Ok? Então, pessoal, aqui agora é o seguinte. Fizemos aqui algumas operações básicas e agora vamos definir o seguinte. Produto escalar entre vetores, né? Vamos supor que agora é um produto escalar. Né? Eu tenho um produto escalar entre vetores. Como é que se define o produto escalar entre vetores? Eu tenho um vetor A, produto escalar em vetor B, certo? É dado por essa representação. O resultado disso vai ser um valor numérico que não vai ser um vetor, certo? O resultado dessa operação não é um vetor. Aí a definição geométrica dele é o seguinte: o módulo desse camarada aqui, né? O módulo desse produto vetorial, o módulo não, vou refazer isso aqui. O produto vetorial ele vai gerar o seguinte resultado, certo? Esquece esse módulo. Eu tinha comentado isso aqui, mas deixa. Depois a gente vê isso, porque o módulo é algo diferente, né? O módulo está relacionado com o vetor. Como isso aqui é um produto escalar, então o resultado já é um escalar. Então não há necessidade de fazer o módulo. A não ser que você queira o valor absoluto, mas aí já é uma outra história. Enfim. O resultado geométrico disso aqui, ele é dado pela seguinte forma. Aí você vai ter o módulo do vetor A, certo? É algo que vocês já viram lá no ensino médio e também talvez em algum curso de cálculo vetorial, ou álgebra linear, ou geometria analítica. E multiplica o módulo do vetor B
vezes o que? O cosseno do ângulo entre eles, né? Que eu vou colocar aqui θ. Mas cuidado que depois esse ângulo θ aí vai sofrer uma mudança, né? No futuro, porque o grande problema do nosso curso é que a simbologia às vezes elas se repetem. Ela se repete no sentido de que você tem que usar o mesmo símbolo para representar coisas diferentes. Mas eu vou tentar adequar isso para que não haja uma confusão. Então, fiquem cientes que esse θ aqui significa o ângulo entre os dois vetores. Por exemplo, tem um vetor A nessa direção e tem um vetor B aqui nessa direção. Eu sei que o ângulo entre eles é θ.